Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia, graças a Deus, mais um dia o Senhor preparou para mim e para você. Como você está hoje? Você já acordou, já agradeceu o Senhor pelo dia, pelo fôlego de vida que você tem levantado da sua cama? Vamos lá meditar um pouquinho da palavra do Senhor em agradecimento em tudo que Ele tem feito por mim e por você, porque já é um milagre de eu e você estarmos de pé, acordados, vivos, com saúde, mesmo às vezes com lutas, andando, se rastejando, não importa, mas vai. A ordem é para ir, a ordem é para prosseguir e não é para parar. Porque nós viveremos o milagre de Deus. Você crê que hoje você vai viver o milagre de Deus? Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas se você crê, se você tiver fé, nós viveremos o milagre de Deus. Glória a Deus. Então vamos lá meditar na palavra do Senhor, que se encontra hoje em Marcos 6, do 30 em diante, que diz assim: E os apóstolos se ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o quanto tinham feito, como que tinham ensinado. E ele lhe disse-lhes: Vinde vós aqui à parte e a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-o partiu, e muitos conheceram. Então correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximaram-se dele, e Jesus saindo viu uma grande multidão que teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, e os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-o para que vão aos lugares e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhe disse: Quantos pães tende? Ide e vê. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizeram assentar a todos os ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, e repartido de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu-lhe aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães era quase 5.000 homens. Glória a Deus. Hoje, Deus quer fazer milagre. Ele fala no meu coração, ele deu essa palavra para mim passar para vocês que hoje é dia de milagre. Ele quer operar milagre na sua vida. Você crê? Ele quer e ele vai fazer. Ele tem poder para fazer. Aquilo que é impossível aos meus olhos e aos seus olhos é possível para Deus. Aqui Jesus, ele estava saindo, né? Com os seus discípulos, ele passavam de um lugar para o outro e operava sinais e maravilhas. Só que Jesus, ele viu que já era um lugar deserto, já era tarde, pegou, foram num barco e foi para outro lugar. Só que aquela multidão, aquelas pessoas estavam desesperadas através de Jesus, em busca de Jesus, em busca do milagre, em busca da providência, e eles queriam ir até Jesus. Tanto é que antes de Jesus chegar com os seus discípulos de barco, eles já chegaram a pé antes que Jesus. E ali Jesus, a multidão chegou, Jesus pediu para todos se assentar, e os seus discípulos ali preocupados porque já era tarde, era um lugar deserto, não tinha como ele sair, tinha que ir para outra cidade buscar o que comer. E ali Jesus, ele fez, ele falou, ele ensinou. E só que Jesus, ele é maravilhoso. Ele não despede os teus filhos com fome, não, em vão, não. Ele faz a obra completa. Ele ensinou, ele deu o primeiro ensinamento para mim e para você. Então, é aquilo que eu sempre falo: a fé sem obras, ela é morta. E ali,
Jesus falou, dá-lhes para eles o que comer. E os seus discípulos, nem se tivesse 200 mil de pão, eu iria comprar e não daria, porque era 5 mil homens, fora as mulheres e crianças, porque na época eles contavam um homem só. E ali Jesus pediu para repartir em grupos. Jesus, ele tem organização no que ele faz. Ele ensina para mim e para você ter organização. E ali Jesus pediu para dividir os grupos de 100 em 100 e 50 em 50. Porque Deus é maravilhoso, Deus ele é organizado. Então, Jesus, ele falou, o que tens para comer? E uma certa pessoa, aqui não fala se é menino, se é homem, nessa passagem de Marcos não fala. E falou, quanto que tens, o que tens de comer? E os seus discípulos foram ver quem é que tinha que comer e encontrou 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez? Em primeiro lugar, qual foi o primeiro ensinamento que ele deu para mim e para você, que ele tá querendo dizer aqui em busca do milagre? Ele levantou para o céu, deu graças a Deus e depois começou a dar, ele repartiu. Jesus, ele repartia. Jesus, ele não queria ser maior que ninguém, não. Ele não queria dividir um pedaço maior para o outro e menor para o outro. Não, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Você entende? O amor de Jesus é maravilhoso. E ali Jesus queria fazer um milagre, outro milagre, para os discípulos ver que para andar com ele teria que andar com fé. Então, se você não tem fé, é impossível você andar com Jesus, é impossível você agradar a Deus. Primeiramente, tenha fé no teu coração e crê. A fé é o quê? É a certeza das provas, a prova e a certeza das coisas que nós não vimos. Entendeu? A fé vai além do que pensamos ou pedimos ou buscamos. Deus vai além. Isso é andar com Deus, a fé. Saber que Deus ali naquele momento, ele pode entrar com providência na minha vida e na sua vida. Isso é ter fé. Então Jesus ali, ele só queria saber o que tinha. O que você tem em casa? Pode ser um pãozinho só, um pouquinho de azeite. É com esse pouco que você tem que Deus vai fazer um milagre na tua vida se você crer. Amém? Deus, ele quer fazer um milagre hoje. Eu profetizo, essa semana vai ser uma semana de milagre, de providência, de cura, de paz, de libertação. E Deus, ele vai nos livrar de todo o perigo, de todo o mal. Ele vai fazer o que é melhor para mim e para você. Amém? E ali Jesus, ele deu graças e ele levantou o céu e começou a repartir, começou a dar. E a palavra diz que deu para todos comer, se fartarem, ainda sobrou 12 cestos cheios. Deus é maravilhoso. Deus é um Deus de fartura, Deus é um Deus de providência, Deus não é um Deus de miséria. E ele não se agrada quando você quer viver em miséria, avarento, pensar só em você, não dividir o que você tem. Não, Deus, ele não é assim. Deus, ele é amor, ele tem compaixão pelo próximo. Ele não vai despedir você com fome. Ele não vai deixar você perecer nesse deserto. O deserto pode estar escaldante, mas é ali no deserto onde Deus fala. Aquelas pessoas estavam sentadas e ouvia Deus falar. Aquelas pessoas foi alimentado primeiro do Espírito, depois ele foi alimentado na carne, porque Jesus, ele faz a obra por completo. Então, independente do seu deserto, você acha que Jesus não está aí te ensinando? Ele está aí te ensinando, assim como ele ensinou aquela multidão. E todos foram satisfeitos, maravilhados para os seus lares, tanto no espiritual como no físico, porque é isso que Deus faz, a obra completa. E se você crê hoje, toma posse do seu milagre, da sua cura, da sua libertação. Hoje ele entra na tua casa, na tua família e ele muda a tua história. Mas basta você crer. Não seja igual aos discípulos. Mesmo se eu tivesse muito dinheiro, daria para me alimentar toda essa multidão. Jesus não quer saber o que você tem. Ele quer saber qual é o tamanho da tua fé. É o tamanho da tua fé que ele vai trabalhar por você. Amém? Que Deus abençoe, uma palavra gloriosa. Se eu fosse falar, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando dessa palavra. Deus, ele tem muito para fazer na minha vida e na sua vida. Se você crê, levanta as tuas mãos, digita um amém, toma posse do seu milagre hoje. É hoje que Deus entra com providência na sua casa, no seu lar, na sua família. Eu recebo, eu tomo posse. Você crê? Você recebe? Então digita o seu amém, compartilha essa palavra e eu creio que o milagre que ele vai fazer na tua vida vai ser tão grande que muitos não vão acreditar. É isso que Deus faz. Quando ele chega, ele muda a história. Ele muda o cenário, ele muda o deserto. Amém? Que Deus abençoe.
Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família. E se o Senhor permitir, amanhã eu estarei de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Amém?